Roger Bastide foi um intelectual francês que durante 10 anos viveu no Brasil, trabalhou na USP e escreveu um grande livro. Um livro cujo nome é Brasil, Terra de Contrastes, que ele lançou no ano de 1959 com a tradução de Maria Isaura Pereira de Queiroz. O livro tem 12 capítulos e procura trazer algumas as impressões da construção da terra brasileira segundo as impressões do francês. E ele traz o quadro cronológico desde 1497, com a primeira expedição de Vasco da Gama às Índias, e termina com a proclamação da República em 1889. Claro, o capítulo que mais me cativou, eu vou começar a leitura agora, é um capítulo longo, então nós vamos ter algumas partes para poder ler O Outro Nordeste, que é o capítulo 5, e nós vamos conhecer um pouco da formação da região, segundo Roger Bastide. A civilização do gado e do couro. O outro Nordeste, o Nordeste agreste do algodão, que teve um breve período de prosperidade no momento da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, começa a 50 quilômetros da costa, mais ou menos, ora mais perto, ora mais longe. E depois dele, eis o polígono da seca, que se estende do norte da Bahia até o Piauí. Não se pode imaginar contraste mais violento do que o existente entre as duas regiões. De um lado a terra escura, pegajosa, úmida, cavada de sulcos ou embebida de água, com árvores frutíferas, mangueiras, laranjeiras, canaviais, rios limosos. De outro lado, um caos de pedras cinzentas cravadas em desordem no chão de argila seca, rachado pelo sol, e vastas extensões de areia ardente. No litoral, a riqueza da vegetação exuberante, de um verde quase negro, com raízes mergulhadas nos pântanos e o cimo muitas vezes coroado de brumas matinais, plantas que arrebentam de seiva, de mel, de perfumes. No sertão, a caatinga, como lhe chamavam os índios, com uma vegetação de cactos, de moitas espinhosas, de ervas raquíticas, amarelas, calcinadas, de árvores esqueléticas com folhas raivosamente eriçadas, transformadas em espinhos ou arestas, de árvores ventrudas que são como odres para reter sob a casca rugosa a maior quantidade possível da mesquinha água da chuva. A paisagem voluptuosa da cana-de-açúcar, em que tudo é tentação, tentação de vadiar, de dormir, de sonhar, de amar, opõe-se esta paisagem dura, angulosa, trágica. A visão do sertão, porém, não está, como a do litoral, fechada pela floresta, pelos canaviais. Ela se estende até o infinito. O homem que vive na costa é o prisioneiro do lodo que lhe cola ao pé, das ervas que retardam sua mancha, das árvores que o sufocam, dos velhos engenhos em ruínas cheios de fantasmas, dos bosques sagrados cheios de encantamento. O homem da caatinga nada tem diante de si, a não ser um céu imenso, implacavelmente azul, estendendo-se sobre seu chapéu de couro, e em que raras nuvens se esgarçam devoradas pelo sol insaciável. A seus pés, a grande extensão de areia, de espinhos, através da qual erra o gado em rebanhos. Tudo o incita à partida, à marcha, ao galope a cavalo, impelido pelo vento, em luta contra o espaço. A civilização da cana é também a civilização do negro. O negro lhe deu cantos, risos, danças, o ritmo dos tambores, o modo de caminhar. O jeito de andar do sertanejo, anguloso, duro, ossudo, é inteiramente diferente do andar cadenciado das mulatas que, com um doce balancear de ancas, vão para as fontes, pote de água à cabeça, pés descalços acariciando a terra.
O negro tem, sem dúvidas, suas nostalgias, seu banzo africano, mas é uma tristeza que se exala em música que termina em langor. É outra carícia que se junta à carícia de suas mãos nos cabelos das mulheres, a carícia dos seus dedos na corda do urucongo. A civilização do sertão não foi marcada pelo negro. A criação de gado não necessitava de mão de obra abundante. O escravo, quando existia, era o escravo doméstico que cultivava a roça ou cozinhava. O índio, em compensação, marcou com seu sangue os mores e os costumes. Uniu-se ao branco e deu uma raça mestiça de vaqueiros e domadores do espaço. Raça de mulheres silenciosas e um pouco selvagens, resistentes ao trabalho, e de homens adaptados a uma terra ingrata, muito amada, no entanto, e tanto mais amada, sem dúvida, quanto mais ingrata. Mulheres que se alimentam de mandioca e de carne seca, e não, como as do litoral, de doces, de geleias, de sobremesas açucaradas. Homens que galopam a cavalo atrás do gado, nômades, malgrado a ligação estreita com a terra, sempre pronto para seguir um profeta em busca da cidade maravilhosa, como outrora o índio seguia o pajé em busca da terra sem males, e não como os homens da cana, presos ao engenho mesmo depois de extintas as fornalhas, presos à igreja barroca, à família e ao clã. A própria religião modifica-se quando passa de uma zona para outra. À beira-mar, eis o grande apelo místico das igrejas cintilantes de ouro, das cabeças dos querubins alados ou das cariátides voluptuosamente retorcidas sob o altar dos santos. No sertão, a religião é tão trágica, tão machucada de espinhos, tão torturada de sol quanto a paisagem. Religião da cólera divina, num solo em que a seca encena imagens do juízo final, e em que os rubicundos anjos barrocos, negros ou brancos, cedem lugar aos anjos do extermínio. O penitente, vergastado pelas disciplinas, lava com sangue os pecados do mundo e o profeta substitui aqui o padre. O antagonismo de duas civilizações tão opostas revela-se tanto na moral quanto na religião. O erotismo imprimiu seu selo na civilização do açúcar. A castidade o fez na civilização do couro. Gilberto Freire insistiu sobre a poligamia do senhor de engenho e a prostituição que geralmente vitima a empregadinha negra. A usina destruiu mais profundamente ainda do que o engenho os sentimentos familiares. E refere-se a este amor que é quase pânico, amor primitivo, animal, intensamente físico, amor de todos por todos e que desencadeia terríveis dramas, lutas de morte em torno da posse da fêmea. As moças do sertão amadurecem também depressa sob os efeitos do sol, segundo dizem, mas quase imediatamente namoram, noivam e casam. O sentimento do amor familiar é forte. Infeliz do homem que seduz uma jovem ou que comete adultério. O culpado é perseguido, é assassinado pelo irmão da jovem ultrajada, pelo marido da mulher culpada, pois somente o sangue pode lavar tal crime. Ainda quando essa civilização de criadores torna-se agrícola com a cultura do algodão, ou quando se urbaniza com a fábrica têxtil, a mesma moral sexual severa e pura persiste. A tradição da autoridade paterna mantém-se. Todavia, as duas civilizações são vizinhas, tocam-se, mas não se interpenetram. E quando se encontram, erguem-se violentamente uma contra a outra. No entanto, a civilização do sertão é a continuação ou a consequência da civilização da cana. O engenho necessitava de bois para a alimentação do pessoal, para o transporte das canas cortadas ou das caixas de açúcar, para pôr em movimento a mó. A monocultura, ao mesmo tempo, repelia para longe o boi que devorava as novas espécies, que pisava os arbustos nascentes, e foi assim que uma espécie de divisão do trabalho instituiu-se no decorrer do século XVII, entre a zona do litoral, que foi a da agricultura comercial, da produção e da fabricação do açúcar, e a zona do interior, que foi a do pastoreio. Ambas com o latifúndio, a família patriarcal, a primeira apoiando-se na escravidão africana e a segunda
na camaradagem dos vaqueiros livres. A primeira, mais estruturada e mais hierarquizada, e a segunda, mais indefinida, mais democrática. Civilizações complementares, embora antagônicas, estreitamente ajustadas uma à outra, embora opostas. A civilização da cana é uma civilização carnal. A do sertão tem a dureza do osso. As crianças do litoral brincam nuas entre os arbustos de fumo ou as moitas de bananeiras. Os homens trabalham no campo de torso nu. As mulheres deixam adivinhar, sob os vestidos leves, a beleza das formas brancas ou negras. O corpo do vaqueiro, ao contrário, esconde-se sob uma couraça de couro, desde o chapéu redondo de couro de veado até as pesadas botas que protegem as pernas contra os possíveis arranhões, pois precisa lutar contra os espinhos, contra os cactos de pontas eriçadas, contra os arbustos inimigos. Capistrano de Abreu, numa da página célebre, falou na civilização do couro. Com razão. Realmente não é apenas a vestimenta que é de couro, mas toda a mobília, os arreios dos animais e muitas vezes a própria casa. A porta dos casebres, por exemplo. A colgadura rude em que se dorme, o leito em que a mulher dá à luz, as cordas, o odre para carregar água, os embornais ou alforjes para os alimentos, os sacos para guardar as roupas, os arreios dos cavalos, os laços para prendê-los quando em viagem, as bainhas dos facões, a vestimenta para penetrar nos matos, tudo. No litoral, a planta é a base da alimentação. Fornece o material de construção, as fibras para as roupas. É ela que penetra no corpo e na alma das gentes, que lhes imprime no modo de caminhar o doce balanceio das palmeiras ao sopro marinho. No sertão, o complexo do boi substitui o da planta. E quando nos cantos folclóricos do Bumba Meu Boi, no ABC do Boi Espaço, a res é esquartejada como um totem e distribuídos os bocados entre a multidão, a comunhão dos sexos, das idades e das raças faz-se em torno do banquete ritual. A calda ensalada para o camarada, o pé à mão para o capitão, a tripa tão fina para a menina. Não se trata apenas de um repasto. O poeta rústico descobre por intuição a civilização do couro de Capistrano de Abreu e a utilização das várias partes do animal para o transporte, o mobiliário e o vestuário. Do casco do boi espaço mandei fazer a canoa, para mandar os malandros do Brasil até Lisboa. Dos chifres do boi espaço fizeram uma colher, para enfeitar a mesa das moças de Patamuté. Dos olhos do boi espaço fizeram um grande botão, para botar no casaco dos moços que vão para o sertão. Toda esta civilização está, pois, realmente centralizada nos animais, nas cabras, carneiros, cavalos, mas principalmente, e antes de tudo, no boi. O rebanho compreende vacas leiteiras, menos robustas, que são guardadas perto da casa, num cercado e não num estábulo como na Europa. E os bois e touros mais resistentes, que no momento da seca são abandonados a si mesmo para procurarem sozinho seu alimento. A transumância é aqui desconhecida. O animal segue o instinto em vez de seguir um pastor. Parte ao acaso, mugindo para o céu terrivelmente azul. Defende-se fugindo das onças esfomeadas e acaba descobrindo um canto de ervas secas de cactos comestíveis. O Criador não se preocupa com o gado e apenas cava, no leito dos rios secos, poços cada vez mais fundos onde ele poderá beber um pouco de água enlameada. Algumas vezes também sai em busca dos animais que se perderam, percorrendo léguas e léguas para trazê-los de volta aos poços ou olhos d'água. Compreende-se que, nessas condições, a amizade se desenvolva entre o vaqueiro e o boi, tão independentes, tão nômades, tão devoradores de espaço, tão combativos um quanto o outro. Os cegos, pois o sol do Nordeste é grande destruidor da vista, vão de sítio em sítio com o violão, conduzidos por crianças, e cantam nos serões as aventuras dos vaqueiros e dos bois, mais ainda, a aventura dos bois do que dos vaqueiros. Um boi preto, cara branca, eu digo que é porque é. A ponta do rabo branco, calçado dos 4 pés,
Não respeito homem a cavalo, quanto mais homem a pé. No folclore, os bois selvagens, Estrela, Geralda, Espaço, comumente vencem os rapazes corajosos que querem agarrá-los, fazê-los comer pó, marcá-los com ferro em brasa. E é a seca, obrigando-os a abandonar os emaranhados, fazendo-os errar em torno das casas, onde ainda se encontra um pouco de água que finaliza as epopeias dos animais. Seca grande começou, que a todos amorfinou. Tinha chegado a hora da gente se ir embora. Olhos d'água onde eu bebia foram secando à porfia. Pelo vasto mundo à sorte saí ao encontro da morte. A seca dos meses de verão, forçando o gado a se dispersar para encontrar um magro alimento, explica por que as propriedades do outro Nordeste permaneceram muito tempo indivisas, confundindo-se umas com as outras. Mesmo as fontes, tão raras e preciosas, eram propriedade coletiva de todos os sitiantes dos arredores. A festa da vaquejada tinha justamente por função separar os animais que nesses campos abertos se misturam uns aos outros para restituí-los aos diferentes proprietários, depois que devidamente marcados com ferro em brasa, de maneira que sempre podem ser reconhecidos quando encontrados. Enquanto no litoral a propriedade é territorial, aqui é ela essencialmente animal. Seu símbolo não é a cerca que separa os campos, e sim a marca impressa no couro do animal, cruz retangular, escada ou então a maneira especial de cortar a ponta da orelha. Todavia, de há 20 anos para cá, a sociedade do sertão está se transformando. As propriedades começam a ser cercadas de arame farpado ou de ramos espinhosos entrelaçados em torno dos mourões de cerca. A terra parece valorizar-se, ela que nada valia há 20 anos. E a sociedade passa de um regime onde a honra era a única forma de direito para outro mais estruturado do ponto de vista jurídico, em que não é tanto a palavra dada que conta, e sim a cerca, ou a medida dos agrimensores.